Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um programa Momentos de Acolher. Hoje a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre a articulação do ombro, né? Então eu vou convidar hoje a Renata Tomás de Aquino, fisioterapeuta. Tudo bem, Renata? Tudo jóia. Queria que você falasse um pouquinho para nós sobre essa articulação aí, né? Tão judiada no dia a dia. Essa articulação é uma das articulações mais complexas do corpo, porque ela tem muitos movimentos e envolvem várias estruturas. Então, ao mesmo tempo que ela exerce várias funções, ela acaba sendo mais suscetível pela instabilidade que ela vai ter. E os movimentos, para quem trabalha muito tempo sentado, ela perde um pouco daquela função de movimentação. Para quem trabalha carregando peso, ela acaba sendo também bastante utilizada, porque ela permite muita movimentação e acaba tendo um desgaste por esse esforço maior que ela exerce. Então, para a gente entender um pouquinho como que essa articulação funciona e o porquê que ela é tão instável e tem tantos movimentos, a gente vai olhar na imagem aqui agora. A articulação do ombro, ela não é formada por uma articulação. São 4 articulações que envolvem vários ossos, ligamentos e musculaturas. Então, aqui na imagem a gente vê os ossos que formam o complexo do ombro e as 4 articulações. Externo-clavicular, que é a clavícula se unindo ao manúbrio, que é a parte superior desse osso do nosso tórax. Acromioclavicular, que é a escápula, a parte da escápula do acrômio e a outra ponta da clavícula. A escápula torácica, que é o osso lá atrás das nossas costas, se articula com os arcos costais. É uma falsa articulação, que a gente chama, mas ela não tem os componentes de uma articulação, mas pela importância e a movimentação, a gente considera uma articulação também. E a principal delas é a glenohumeral, que é a articulação entre a cavidade glenoide e no húmero, e o húmero que é o osso do braço. Nessa próxima imagem, a gente vai ver por que a nossa articulação é tão instável, mas permite muitos movimentos. Então, a cabeça do húmero é muito grande, perto do local onde ele se articula, na cavidade glenoide. Então, isso permite muito movimento, mas causa uma instabilidade nela. Então, como que eu aumento a estabilidade da minha articulação? Através dos ligamentos e principalmente da musculatura, que é o que a gente mais consegue trabalhar. Então, nessa outra imagem, a gente vê alguns músculos que formam o ombro. Esses daqui são os músculos do manguito rotador, que são bem famosos porque são os mais fáceis de se lesionar. São eles responsáveis por essa estabilidade lá da cabeça do húmero. Então, são eles que puxam a cabeça do húmero para aumentar a coaptação da articulação e melhorar a estabilidade dela. Então, aqui é a visão anterior, eu olhando uma pessoa de frente, os músculos aqui, e na parte de trás, esses músculos posteriores. Quais são os músculos quais são os movimentos que essa articulação faz? A flexão, a extensão, a abdução, a adução e os movimentos de rotação. Então, a rotação externa ou lateral e a rotação interna ou medial. Só que no nosso dia a dia a gente não usa um movimento isolado, a gente usa combinações de movimentos. Então, esses movimentos têm que acontecer de uma forma harmônica entre as musculaturas. E essa escápula, que é o osso lá de trás, precisa ter uma grande movimentação, para que na hora que eu faço o movimento do húmero, que ele suba, ele não tenha atrito com esses ossos da parte superior aqui, gerando um atrito aonde as musculaturas estão presas. Então, se eu diminuo esse espaço em movimento, eu acabo cisalhando aquilo ali. E aí a gente tem as principais lesões do ombro. Então, tendinite do supraespinhoso, que é essa região. A bursite, que é uma bolsinha que fica entre esse osso e esse tendão para evitar o atrito do osso com o tendão. E o tendão, a tendinite ou tenossinovite da cabeça longa do bíceps, que também está presa nessa região. Então, se eu não tenho essas musculaturas trabalhando de forma harmônica, eu posso aumentar esse atrito, o que a gente chama de síndrome do impacto. Pode ser uma dessas doenças, dessas inflamações, ou pode acontecer de todas elas acontecerem ao mesmo tempo. Então, é importante que a gente trabalhe a movimentação da escápula e a força dessas musculaturas para que isso aconteça de forma harmônica. Para quem trabalha muito tempo sentado, uma posição mais curvada anteriormente, eu limito o movimento da escápula, porque ela precisa deslizar no meu arco costal lá atrás.
E para quem trabalha pegando peso, levantando muito o braço, eu posso aumentar o atrito nessa articulação e nesses tendões. Isso também pode gerar. Então a gente vai fazer alguns exercícios simples, que precisam muito mais de consciência corporal para eu entender a movimentação que está acontecendo, do que com carga, com peso, para trabalhar um excesso de movimento. É mais para gerar essa mobilidade e aí permitir que o movimento aconteça sem atrito nessa articulação. Senta lá um pouquinho. É importante eu fazer os exercícios sentado, para não deixar que o meu tronco se movimente também. Então, eu vou colocar o ombro apoiado, as mãos apoiadas, sentada, e eu vou fazer o movimento para cima e para baixo do ombro. Então, eu vou puxar o ombro em direção à minha orelha e vou relaxar o meu ombro. Puxo em direção à minha orelha e vou relaxar o ombro. Mais uma vez. É importante nesse movimento que eu não deixe o ombro ir para frente. Então, que eu mantenha ele alinhado na direção da minha orelha. Mais uma. Isso. A outra movimentação, eu vou fazer com o ombro para trás agora. Então, eu empurro o ombro para trás e relaxo. Empurro para trás e relaxo. A consciência do movimento que eu me refiro é que eu tenho que perceber a escápula fechando lá atrás, como se eu estivesse juntando os dois ossos e separando. Então, eu vou trabalhar o deslizamento para cima e para baixo no primeiro exercício e fechando e abrindo nesse segundo. Então, eu já comecei a mobilizar minha escápula sem ter que movimentar o meu braço. E aí, a gente tem que pensar que a gente está falando de músculo e osso, mas aqui passa toda a inervação que vai lá para o meu braço e também passam as veias e as artérias. Então, mantendo essa movimentação e a musculatura em equilíbrio, eu também deixo de comprimir essas estruturas, né? A gente começa a dificultar um pouquinho quando eu acrescento o movimento do braço. Deixo os dois braços esticados na frente, vira uma palma da mão de frente para a outra. Eu vou abrir o meu braço e vou olhar para a minha mão. Um lado só. Deixa esse, olha para a mão. Eu vou fechar as costas aqui atrás e vou voltar. Vou alternando os lados e vou voltar. É importante que eu mantenha o meu tronco reto e o meu braço faça a movimentação, sem que eu gire o meu tronco. Aqui eu estou trabalhando a mobilidade torácica, que é a região mais alta das minhas costas, sem deixar chegar o movimento na coluna toda. Mais uma vez com a direita. Isso. Abaixou. Vou dificultar um pouquinho mais, aumentando o ângulo de movimento. Então, os dois braços para o alto. Eu posso fazer o movimento alternado, empurrando o meu braço em direção ao teto e puxando o meu braço para baixo. Então, eu vou empurrar o meu ombro longe da orelha, sem dobrar o meu braço. Isso. Depois eu associo fazendo com os dois. Empurro e jogo ele para baixo. É importante também que eu mantenha a postura, coluna retinha, olhar lá para frente. Mais uma vez. Isso. Abaixo o braço. Esse é o movimento que eu posso aumentar esse movimento articular aqui. Então, se houver dor durante esses exercícios, onde o braço está acima do ombro, são contraindicações. Se houver dor para qualquer exercício, aí eu preciso procurar uma orientação para saber o porquê que está tendo dor, para que isso não avance e se torne uma inflamação, como eu falei anteriormente. Agora eu posso mudar a angulação trabalhando o meu braço para baixo. Então, deixo os dois braços abertos aqui, dobro o cotovelo, isso. E eu vou descer empurrando como se o meu cotovelo fosse em direção ao meu corpo. Desce e empurro a escápula para baixo. Vou até a altura do ombro e empurro para baixo. Quantas repetições eu faço de cada um deles? De preferência até gerar fadiga. Como eu não tenho peso, eu estou fazendo mais a movimentação, a mobilidade, tanto do tórax quanto da escápula, eu vou fazendo até eu gerar uma fadiga. 10, 15 repetições. Abaixou.
Posso dificultar esses exercícios fazendo de 4 apoios lá. Levanta um pouquinho. Fica de 4 apoios. Aqui eu já começo a usar, pode colocar a mão. Isso. Aqui eu já começo a usar o peso do meu corpo para dificultar o exercício. Então fiz aqueles, começou a ficar fácil, eu começo a usar o peso do meu corpo. Mantenho o quadril alinhado com o joelho e eu vou empurrar o meu ombro para baixo. Isso. Relaxo. Empurro o meu ombro para baixo, sempre tentando fechar as costas e sentir que a musculatura que eu trabalho é essa musculatura mais de baixo da escápula e a musculatura do meio das minhas costas. Isso. Nesse movimento, eu preciso começar a ativar um pouquinho o meu abdômen para não deixar a minha lombar descer. Então, eu aumento a eficiência do exercício, estou focando mais na parte de cima, mas eu estou usando toda a musculatura do meu tronco. Eu aumento a atividade muscular, então eu aumento a eficiência do exercício. Fiz esse, dá para dificultar? Dá. Estico um pouquinho a perna. Isso. Começo tirando só o joelho e mantenho a estabilidade da escápula. Faço o mesmo movimento. Empurro e subo. Exige um pouco mais do meu abdômen. Para ir dificultando um pouco mais, eu estico um pouco mais a minha perna. Eu aumento a ativação muscular do ombro do mesmo lado que eu levantei a perna. Então eu consigo trabalhar melhor essa musculatura. Tá? Pode abaixar. Então são exercícios simples que a gente consegue trabalhar essa musculatura da cintura escapular que a gente chama, de uma forma que eu vou trabalhar mais movimento e não vou me preocupar com grande carga. E aí eu consigo trabalhar a movimentação, mobilidade e a força da musculatura, prevenindo que eu possa ter algum atrito nessa articulação e trabalho a força muscular também. Tá? É importante falar, né, Renata, igual a gente fez os exercícios aqui sem a carga, só com a consciência de fazer a contração. Muitas pessoas fazem o exercício pensando em outras coisas, então vamos fazer esse exercício bem conscientizado, né? Jogando, né, a contração lá na onde o pensamento, né, para contrair aquele músculo que eu estou trabalhando. Então a gente fala, não tem carga, é fácil? Não, se a gente fizer o exercício conscientizado, contraindo a musculatura, a gente sente, vai fadigar, conforme a Renata falou, e aí a gente faz essas repetições de acordo com o nível dessa fadiga, né? E a gente faz o exercício de forma simples, parece que ele não faz efeito nenhum. Mas a gente ter essa consciência de movimento e trabalhar, quanto mais fácil é o movimento, mais estabilidade eu estou trabalhando. E é uma das coisas mais difíceis da gente conseguir, justamente porque eu preciso da consciência corporal, e aí a importância de prestar atenção no movimento. Exatamente. Eu tive uma lesão de ombro, né? Então eu falo de experiência própria, né? É uma lesão muito dolorosa e a Renata tratou, nós fizemos os exercícios, começamos assim, sem carga, né? Só com esses movimentos de mobilidade. Graças a Deus hoje eu não tenho dor, consegui fazer a minha reabilitação, né? E o que eu sempre falo para vocês, são exercícios simples, mas que precisam de uma orientação de um profissional. Então sempre que a gente tiver uma dor que limite a gente a fazer algum tipo de exercício, ou mesmo no nosso dia a dia, procurem a orientação de um médico, de um especialista, de um fisioterapeuta, né? Para conseguir fazer esses exercícios de maneira segura, né? Para que esses exercícios ajudem você a evoluir não só no seu dia a dia, mas depois no esporte que você pratica, na atividade física que você gosta de praticar. Correto, Renata? Corretíssimo. Então tá bom, queria agradecer você, tá? Por passar mais um pouquinho do seu conhecimento aí pra gente. E eu queria agradecer, em especial, os nossos convidados, todas as pessoas que ajudaram a gente a fazer esse programa Momento de Acolher para vocês durante esse ano. Tivemos vários convidados, né? A Letícia, que estava sempre aqui com a gente, educadora física. Doutor Alexandre, urologista. Maria Tereza, fisioterapeuta.
Então, queria agradecer e deixar os meus votos aí de um feliz ano novo para todo mundo, tá bom? Espero vocês no próximo programa. Até a próxima!